O meu nome é Asmut e eu faço parte do canal Senhores do Apocalipse. E eu vim falar hoje sobre Inu, a carta, os jogos de carta que fala sobre a nova era mundial. Ele previu tudo nesse jogo, prevê todos os problemas que deveríamos enfrentar durante um período de tempo no nosso planeta. Vou falar um pouquinho sobre este jogo. O inventor do RPG, Steve Jackson, Illuminati, a Nova Ordem Mundial, lançado em 1995, conhecia de antemão os acontecimentos que envolveriam os ataques de 11/9/2001 e os efeitos resultantes. 9 cartas dos jogos apresentaram detalhes de uma forma precisa, demais para ser apenas uma coincidência. O jogo também revela os eventos planejados envolvendo o bioterrorismo, desastres combinados e anarquia provocada nas grandes cidades, como forma de derrubar a velha ordem estabelecida. Se alguma vez duvidou da existência de uma conspiração global, você não pode duvidar mais. Em 1990, Steve Jackson, inventor do RPG, estava planejando seu mais novo jogo, que chamaria de Illuminati, a Nova Ordem Mundial, ou INWO, da abreviação em inglês para Illuminati New World Order. Jackson estava criando um jogo que iria reproduzir muito de perto o verdadeiro plano dos Illuminati, de encaminhar o mundo para a Nova Ordem Mundial. Também conhecido como o Reino do Anticristo, conforme mostraremos, Jackson lançou um jogo de cartas, 3 das quais predizem os eventos de 11 de setembro. Outras 3 predizem corretamente os acontecimentos que estão adiante do nosso futuro, e 2 mostram exatamente os 2 últimos acontecimentos que a Bíblia afirma que acontecerão durante as últimas dores de parto que produzirão o Anticristo. Como Steve Jackson conhecia o plano dos Illuminati tão precisamente, de fato ele conhecia o plano tão bem que recebeu uma visita de surpresa do serviço secreto, que tentou fazer de tudo para tirá-lo de circulação e impedi-lo de lançar o jogo. Como vocês verão, os agentes federais estavam muito interessados nos seus arquivos titulados Illuminati BBS. Na manhã do dia 1º de março de 1990, sem aviso prévio, uma força dos agentes do serviço secreto, acompanhados pela polícia de Austin e por pelo menos um perito civil na companhia telefônica, ocuparam os escritórios de Steven Jackson Games e começaram a examinar os computadores. A residência do autor da GURPS Cyberpunk também foi invadida. Muitos equipamentos foram apreendidos, incluindo 4 computadores, 2 impressoras a laser, alguns disquetes soltos e consideráveis quantidades de hardware de computador. Um dos computadores era o que armazenava e rodava Illuminati BBS. A empresa SJ Games foi à justiça e ganhou uma ação, mas quase quebrou financeiramente. A investigação se concentrou em uma fraude supostamente cometida pela empresa por causa das atividades de hackers. São os invasores de sistemas de informática. E o fato de que a empresa promovia um boletim informativo destinado a hackers, intitulado como PrEC. Entretanto, tudo isso é tão fraco que não faz o menor sentido. De fato, a acusação fazia tão pouco sentido que o juiz concedeu a Steve Jackson Games $50 mil de indenização, mais $250 mil de honorários advocativos. Isso é muito dinheiro do contribuinte para pagar por um caso estúpido e sem sentido algum.
No entanto, isso enfatiza o fato de que o governo nominista dos Estados Unidos e o serviço secreto chefiado na época por George W. Bush, pai, estava preocupado com alguma coisa que o SJ Games estava prestes a fazer, e formulou um motivo para investir nos escritórios da empresa e aprender seus equipamentos. Para invadir os escritórios da empresa e aprender seus equipamentos. Depois que você analisar este material, acreditará, assim como nós, que a verdadeira razão pela qual o serviço secreto invadiu a SJ Games foi para tirá-los de circulação, de modo que não lançassem o jogo Illuminati, a nova ordem mundial, já que relevava muito dos planos que ainda estavam para acontecer nos tempos de hoje. Agora você seja o juiz dessas cartas que eu irei mostrar para vocês e irei explicar detalhadamente sobre as cartas dos acontecimentos que já se passaram e detalharei de novos acontecimentos que supostamente poderão acontecer no nosso planeta. O ocultista praticamente de magia branca David Icke tirou as cartas mais relevantes dentre as 100 cartas que este jogo contém. Icke selecionou essas cartas porque contam com um significado muito grande à história dos Illuminates, para produzir as guerras, o pânico e as epidemias necessárias para produzir o Anticristo. Esse jogo estava em seu estágio inicial em 1990 e foi finalmente lançado em 1995, obtendo um grande sucesso de vendas. Como o próprio Steve Jackson disse em seu site em 1994, ele adaptou o antigo Illuminati para ingressar no negócio de troca de cartas. Tornou-se o maior sucesso da empresa e rendeu-lhe seu primeiro $1 milhão. Na verdade, o hino ganhou o prêmio de Origens de 1995 como o melhor jogo de cartas. Com essas datas em mente, vamos agora colocar algumas cartas pertinentes em ordem para evitá-las demonstrativas como contam perfeita e meticulosamente o plano dos Illuminati para produzir o Anticristo. Você verá agora diversos fatores. Os Illuminati produziam um plano que cumpre exatamente a profecia bíblica. As duas últimas cartas mostradas estão em uma sequência correta, ou seja, na sequência que David Icke as apresentou. A carta reescrevendo a história em português e em inglês, Rewriting History, Jesus Cristo predisse que haveria uma tremenda enganação nos fins dos tempos. Ele advertiu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os Illuminati perceberam que teriam de enganar a população inteira, se tivessem esperança de atingir a tão desejada nova ordem mundial. Eles então observam que as escolas públicas estavam formando alunos que liam e que sabiam se expressar muito bem. Esses alunos geralmente desconfiavam de um grande governo e da autoridade governamental. Estava claro que os Illuminati tinham de obter o controle do sistema da escola pública, desde seu alicerce até o seu topo, para que pudessem ter alguma esperança de investir um governo unificado que servisse ao Cristo maçônico da nova era. Já em 1911, os Illuminati começaram a adquirir as editoras que publicavam os livros didáticos, até serem os donos de tudo. Depois da Primeira Guerra Mundial, uma vez que obtiveram o controle dos livros didáticos, gradualmente começaram a imbecilizar o currículo e a reescrever a história, desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Os alunos das escolas públicas recebem uma educação de qualidade, cada vez menor. Hoje, academicamente falando, o nível da população é inferior politicamente, é um rebanho de carneiro e religiosamente é ignorante sobre a verdade de Jesus Cristo. Poucos conhecem a palavra de Deus. David Icke está correto em selecionar essa carta e mostrar em primeiro lugar escrever a história foi o primeiro passo para alcançar a nova ordem mundial. Agora vamos falar sobre a carta de ataque terrorista, que é a Terrorist Nuke. Esta carta é uma das mais chocantes de todas, especialmente à luz do fato que esse jogo chegou a lojas especializadas em 1995. Como Steve Jackson podia saber que as torres gêmeas de World Trade Center seriam atacadas? De fato, a carta produz precisamente o ataque de World Trade Center, de 11 de setembro. Uma carta criada em 1995, a gravura mostra claramente que a torre seria destruída primeiro. A gravura reproduz exatamente o momento em que o ataque à primeira e à segunda torre acontece. A carta reproduz exatamente que o local do impacto é uma certa distância do topo das torres gêmeas. O avião atingiu a primeira torre nesta mesma área aproximadamente. Como Steven Jackson poderia saber disso? A carta produz com exatidão a liderança dos Illuminati, mostrando dos seus símbolos, pois do lado esquerdo da figura aparece uma pirâmide com um olho que tudo vê no centro, como vocês podem ver embaixo. A legenda no alto corretamente identifica os perpetradores do ataque como terrorista. Agora irei falar um pouco sobre a carta do Pentágono. Quando vi esta carta, imediatamente depois de ter visto a figura das torres gêmeas, meu sangue gelou. A menos que alguém tivesse conhecimento prévio do plano dos Illuminati, não haveria nenhuma hipótese de poder criar gravuras em 1995 que reproduzem precisamente o desdobrar dos acontecimentos de 11 de setembro. O Pentágono aparece em chamas. Sabemos que, segundo se alega, um avião caiu em uma das alas do Pentágono, que foi quase completamente destruída pelas chamas. Todavia, o restante do Pentágono ficou fora de perigo e suas funções de atividade continuam sem nenhuma interrupção. Que eu acredito, no meu ponto de vista, que realmente não foi um avião, foi um drone que caiu lá. Todos acharam que foi um segundo avião, mas na verdade foi tudo armado. Assim, essas duas cartas mostram literalmente os dois choques de 11 de setembro, contra as torres gêmeas primeiro e contra o Pentágono. Esse tipo de precisão 6 anos antes dos ataques só é possível se alguém conhecesse o plano dos Illuminati com grande detalhe. Mostrarei agora a carta sobre o controle da população, que é a Population Reduction. Carta controle da população. Mesmo que no alto desta carta esteja escrito controle da população, a cena apresentada mostra claramente as torres gêmeas sendo atacadas. Com as torres gêmeas sob ataque e o topo delas escondido pela fumaça preta, o New York Empire State é novamente o edifício mais alto da cidade. Além disso, observe que a fumaça forma a cara de um demônio. Isso é altamente significativo para diversas razões. Cisco Weller disse que alguns dos demônios mais poderosos no reino de Satanás eram conhecidos como demônios de fogo. Eram para esses demônios que os povos antigos, incluindo os israelitas apóstatas, sacrificavam seus filhos a Moloque. O aparecimento da carta desse demônio pode ser a prova daquilo que tenho dito. O ataque às torres gêmeas do World Trade Center foi um ritual de sacrifício. Esse ataque às torres gêmeas foi também um perfeito sacrifício satânico pelo fogo. Várias fotos das torres em chamas mostram a cara do demônio. Esse fenômeno não foi uma coincidência acidental. O fato dessa carta mostrar a carta de um demônio formado na fumaça por torres gêmeas em 1995 demonstra que os Illuminati planejaram fazer todas as torres gêmeas. Um sacrifício de fogo.
que iria invocar os demônios do fogo. Essa carta predisse isso e os demônios se manifestaram no meio do fogo. Assim como o Vácuo e Oklahoma City foram sacrifícios de fogo, assim também ocorreu em As Torres Gêmeas. Esta carta retrata uma conexão simbólica entre o ataque às Torres Gêmeas de New York com o plano global dos Illuminati para efetuar uma mudança dramática na população. Qual possível conexão poderia haver? Essa carta pode estar nos dizendo que os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas foi o golpe inicial na campanha de reduzir dramaticamente a população global. Já sabemos que os ataques de 11 de setembro foi o golpe da partida para iniciar as dores de parto, finais no estágio que permitiria o aparecimento do anticristo na cena mundial. Quando ele surgirá no meio da fumaça, da poeira e das ruínas da Terceira Guerra Mundial, que também tem cartas que prevê a Terceira Guerra Mundial. Bem, essa carta parece dizer que os ataques de 11 de setembro foram a salva da abertura no estágio final da redução populacional, já que o objetivo do governo é reduzir a população de forma dramática em 4 bilhões de pessoas, exatamente o nível predito no Apocalipse. Não devemos ficar muito surpresos em saber que o julgamento previsto no quarto selo estão agora no horizonte, nas notícias do dia a dia. Quais são esses julgamentos? Apocalipse 6:8. Carta de desastres combinados. Espada, Terceira Guerra Mundial. Fome, claramente a caminho. Mortandade, literalmente, pode significar pragas pestilências. Feras da terra, literalmente significa criaturas vivas. Isso pode se referir a vários agentes patogênicos que estão prestes a serem espalhados pelo mundo, como aconteceu com o vírus da AIDS, e como acontece com o ar, como acontece com outros tipos de problemas, assim como a gripe do frango, a gripe suína, e eu vou parar por aí que eu vou continuar falando sobre as cartas. Falo sobre isso em um outro vídeo. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo. Lucas 21:26. Que tipo dos planejados desastres os Illuminati têm planejado em combinação? Os ataques terroristas contra os Estados Unidos seriam o início dos terrores planejados para acompanhar a Terceira Guerra Mundial? Guerras. A Terceira Guerra Mundial consistirá em 3 guerras. Com o ataque dos Estados Unidos ao Iraque e ao Oriente Médio, caminha em direção à guerra total. Na Península Coreana, a Coreia do Norte atacará a Coreia do Sul com armas não convencionais e a China lhe dará apoio, causando uma situação similar à crise dos mísseis cubanos. Ataques chineses para conquistar o Taiwan. Eu acredito também no novo grupo que é da ISIS, que vem crescendo muito e vem tomando espaço no Oriente Médio. Eu acredito que eles sejam financiados pelos Estados Unidos. Isso é só o pavio do início da Terceira Guerra Mundial. Vocês se preparem, o fim está chegando. Com o ataque dos Estados Unidos ao ataque do Oriente Médio, caminha em direção à guerra total. Se os Estados Unidos atacou o Iraque sem se preocupar com a ONU, por que outros países não poderão fazer a mesma coisa? A Coreia do Norte está preparando para a guerra, embora negocie a paz. A Coreia do Norte já mobilizou seu exército, mais de 1 milhão de soldados, e que 70% deles está na proximidade da zona desmilitarizada. O segundo pavio da Terceira Guerra Mundial poderá ser aceso em breve, em bem pouco tempo. As intenções da China contra Taiwan dispensam comentários. A China parece aguardar o momento certo para começar a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer, queremos ou não queremos.
Gostemos ou não gostemos. 11 de setembro foi apenas o começo. Declaração do assessor do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, em 27 de 4 de 2002. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer, gostemos ou não. 11 de setembro foi apenas o começo. Igualmente, nesse período, deverá acontecer os desastres combinados: ataques terroristas maciços contra cidades e mundo, colapso econômico mundial, banco e bolsas de valores, aumento de doenças contagiosas que surgem misteriosamente. O autor da nova era, Bill Cooper, resume toda essa ameaça de um modo claro e sucinto. Palavras de Bill Cooper. Você pode imaginar o que acontecerá se Los Angeles for atingida por um terremoto de 9 graus, na escala Richter. Nova York for destruída por uma bomba atômica, plantada por terrorista. A Terceira Guerra Mundial explodir no Oriente Médio. Os bancos e as bolsas de valores entrarem em colapso. A comida desaparecer nos supermercados. Um falso Messias se apresentar ao mundo. E tudo isso em um período muito curto. Você pode imaginar? A estrutura de poder mundial pode e irá, se necessário, fazer algumas e todas essas coisas acontecerem, como forma de trazer à tona a nova ordem mundial. Behold a Pale Horse. Esse jogo Illuminati, a nova ordem mundial e Rhino é a prova fumegante que todos os planos dos Illuminati para produzir um anticristo era muito bem conhecido em certos círculos. Já em 1995, quando o jogo foi lançado, muitos detalhes são apresentados por essas cartas, de uma forma precisa demais para ser apenas uma coincidência. O jogo apresenta os eventos de 11 de setembro com grande acuidade e também revela os eventos planejados de bioterrorismo que estão nos noticiários diariamente. Se você alguma vez duvidou da existência de uma conspiração global, não pode mais duvidar. Esse jogo demonstra tanto a experiência de uma conspiração como seus principais pormenores.